Bom, como a gente tem falado aqui, os protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro contra o resultado das eleições continuam em estradas de 15 estados. Vamos falar com o Renan Fiuza, que está aqui em São Paulo, porque aqui também há registro de bloqueio em rodovias federais e estaduais. O Renan que continua na Castelo, né, Renan? A gente vê que em ambos os sentidos tem pelo menos uma pista liberada para passagem de veículos, mas a situação ainda é muito complicada por aí, né? Conta mais, bom dia. Pois é, situação bastante complicada. Bom dia, Marcelo e Evandro, mas nesse momento a gente percebe o avanço da Polícia Militar do choque. Eles estavam aqui na pista sentido São Paulo, como vocês podem ver nas imagens do Wellington Michaeli, um pouco distantes e começaram a avançar agora e como vocês percebem nas imagens, eles estão utilizando bombas de efeito moral. Poucos manifestantes avançaram, mas a gente percebe agora que há esse avanço do policiamento do choque para, de certa forma, tentar dispersar essa manifestação. Desde o início da manhã, a gente vem acompanhando esses pontos de interdição, de bloqueios, aqui na rodovia Castelo Branco. Falamos ao vivo da altura do quilômetro 26, na altura de Barueri. E até o momento estava tudo acontecendo de forma pacífica. Apenas uma pista em ambos os sentidos sendo liberadas para aquelas pessoas que gostariam de seguir viagem, ou seja, para a turma que queria ir para São Paulo ou até mesmo para a turma que gostaria de seguir para o interior. Esta rodovia ela leva ali para a região de Sorocaba, passa por algumas cidades da região metropolitana e a gente tinha apenas o policiamento da Polícia Rodoviária Militar orientando o trânsito, orientando a fluidez do trânsito. Só que, aproximadamente 40 minutos, vimos a aproximação da tropa de choque, da Polícia Militar, que é especializada, exatamente em dispersar multidões, em acabar com manifestações, dessa maneira. E há pouco, antes mesmo da gente entrar ao vivo, eles começaram a avançar. A gente repara daqui, de onde nós estamos, do alto, de uma passarela, que a multidão já começou a dispersar nesse sentido aqui, sentido da capital paulista. Essa pista leva para aquelas pessoas que querem seguir para a capital paulista. Então a gente está vendo agora o uso, de bombas de efeito moral sendo atiradas, pela polícia, pelo policiamento do choque. Algumas pessoas ainda persistem em permanecer no local, mas a multidão, como a gente já repara aqui nas imagens, vou pedir para o Wellington Michaeli mostrar à direita, aqui já começam a dispersar, ou seja, a gente já olha aqui e consegue entender que essas pessoas estão deixando a rodovia Castelo Branco, exatamente após o uso de bombas de efeito moral. E agora aqui também do outro lado a gente percebe que temos a polícia de choque, a polícia chegando aqui também do outro lado, sentido interior, bombas sendo arremessadas e as pessoas saindo aqui do local. Temos famílias deixando o local, como a gente havia mostrado para vocês um pouco mais cedo, Nesse corre-corre aqui tinham crianças também que estavam na pista e agora todo o suporte também aqui da Polícia Militar Aérea, do Águia da Polícia Militar também. E a gente vê o avanço agora nas imagens do Wellington Michaeli, não sei se vocês conseguem perceber daí, da Polícia de Choque, aí ó, usando também toda a estrutura da Polícia Militar, estamos vendo ali os batedores na frente, o carro do choque atrás, atirando água ali, para dispersar de certa forma esses manifestantes que aqui que estavam bloqueando os dois sentidos da pista, deixando apenas uma via livre. Falamos então ao vivo nesse momento, vocês acompanham, são imagens ao vivo aqui da região de Barueri, 11h30 da manhã, 11h33, e nesse momento a tropa de choque da Polícia Militar dispersando os manifestantes. E a gente está aqui acompanhando, quilômetro 26, desde as primeiras horas do dia, a gente tinha aqui bloqueios, interdições na via. E agora, como a gente percebe nas imagens, os manifestantes deixando o local e o trânsito, de certa forma, começa a fluir, mas o tropa de choque avançando.
arremessando bombas de efeito moral nos manifestantes, usando aí o uso da força. Autorização essa que foi concedida ainda ontem, né, pelo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Vamos só lembrar que Rodrigo Garcia está entre um dos 20 governadores que propuseram usar as polícias locais para dispersar. Autorização essa, portanto, concedida. E essa era a questão, né? A gente abordava ao longo de toda a manhã o porquê que a Polícia Rodoviária Militar não tentava dispersar os manifestantes e mantinha apenas auxílio ao trânsito e não ao suporte de tentar dispersar esses manifestantes. Como a gente repara, portanto, temos policiais... Oi, perdão, pode falar, Marcela. Não, desculpa te interromper. Na verdade, eu gostaria de saber se, eu não sei se você conseguiu checar isso, esses caminhoneiros que estão aí, eles estão aí porque fazem parte da manifestação ou porque estão presos por conta da manifestação e não conseguem fluir com seus veículos? Olha, Marcela, um pouco mais cedo a gente conversou com um grupo de manifestantes, de caminhoneiros que aqui estavam. Então a gente tem a seguinte informação para passar. Temos sim alguns caminhoneiros que não conseguiram seguir viagem, caminhoneiros esses, inclusive alguns que eu conversei que seguiam para o Paraná e não conseguiram seguir viagem justamente por causa das interdições, né? Mas boa parte dos caminhoneiros nos quais eu conversei, eles estavam aqui por livre e espontânea vontade. Segundo eles, nas palavras deles, para fortalecer o movimento. Ou seja, vinham, chegavam e ficavam, né? Então, portanto, essas são as informações. É um movimento, não tem uma centralização esse movimento. De certa forma, eles são movimentos que acabam acontecendo nas redes sociais, conversando com essas pessoas. A gente tem que se afastar um pouquinho, porque o cheiro agora é bastante forte, é uma bomba, são bombas de efeito moral que são arremessadas. Então, a gente vai permanecendo aqui, mostrando para vocês imagens ao vivo aqui da altura do quilômetro 26, Castelo Branco, sentido tanto capital quanto também interior, ou seja, estamos próximos da cidade de Barueri. E essas imagens são impressionantes, né? Do avanço da tropa de choque e manifestantes se ajoelhando nesse momento na pista. E confesso para vocês que a gente segue aqui no nosso ofício de reportar, né? Então a gente percebe nos arredores aqui da rodovia, algumas pessoas que acabaram dispersando, estão aqui às margens da rodovia, ainda tentando fazer algum tipo de resistência, né? Se é que é possível, uma vez que as pessoas, o cheiro é muito forte dessas bombas de efeito moral, enfim, todo esse suporte que está sendo agora dado, todo o emprego e o uso da força, né? Agora por parte da Polícia Militar para dispersar os manifestantes e para que a gente tenha toda a liberação aqui dos dois acessos, das duas vias, né? Tanto para quem quer seguir viagem para o interior, como aquelas pessoas que querem seguir viagem para São Paulo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, que a gente possa ir batendo esse papo e construindo o live, por favor. Renan, inclusive, eu recebi a informação aqui de uma fonte do Palácio dos Bandeirantes que diz que a ordem do governador Rodrigo Garcia foi exatamente essa, de reforçar a ação, principalmente aí na rodovia Castelo Branco, para liberar a via nos dois sentidos, por conta, claro, dessa resistência que está havendo por parte dos manifestantes. E a ordem é ou libera ou os manifestantes serão presos. Então, por isso, essa ação tão mais enérgica que a gente vê agora da Polícia Militar, da tropa de choque da Polícia Militar contra esses manifestantes. Eles primeiro negociaram, depois multaram e agora, num terceiro momento, é o uso da força, infelizmente, para tentar tirar esses manifestantes, e uma ação que agora foi coordenada pelo governador Rodrigo Garcia, foi ordenada por ele, para que de fato a Polícia Militar haja com mais rigor, com mais intensidade na ação para conseguir tirar esses manifestantes aí da via da Castelo Branco, que está atrapalhando, interditando essa região, essa rodovia, que a capital paulista dá acesso ao interior de São Paulo. Para quem está de fora, é uma rodovia exatamente muito importante, tem a região do Alphaville ali, com várias casas, tem muita gente que trabalha, que mora aí e que trabalha na capital paulista. A gente vê a tropa de choque agora agindo dessa forma mais intensa, carros ali do lado passando pela esquerda, a gente consegue observar, né, Renan, com dificuldade, e até um momento muito perigoso para quem está ali, que não tem nada a ver com essa manifestação, passando por essa região.
Pois é, a gente percebe aqui do alto que a pista que vai sentido interior de São Paulo, até mesmo região metropolitana, né? Santana do Parnaíba, Barueri, onde nós falamos, Jandira, enfim, ela já conseguiu dispersar, pelo menos a tropa de choque já dispersou os manifestantes. Agora, a maior resistência está mesmo nesses manifestantes que aqui estão ao lado, né? No sentido capital paulista. E a gente está aqui no alto de uma passarela de pedestre e as pessoas elas acabam subindo aqui para tentar se abrigar. Um pouco mais cedo, no Novo Dia, a gente havia mostrado que ao longo dessa manifestação, que eu posso afirmar, pelo menos para vocês por enquanto, do que a gente acompanhou, que era uma manifestação pacífica. Tínhamos sim famílias aqui, mas obviamente estavam atrapalhando muito o trânsito, como a gente já vem noticiando ao longo da programação desde ontem. O trânsito ficou completamente complicado, uma vez que hoje também é feriado. E aí tem toda essa questão de desabastecimento que a gente já vem conversando, tem toda essa questão de logística, enfim, é uma situação muito difícil. Mas, conforme a informação que a gente já havia também noticiado aqui na CNN Brasil, com relação à ordem do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que a Polícia Militar, caso essa negociação ela não fluísse de uma maneira, digamos, satisfatória para que os manifestantes deixassem aqui a via, liberassem por completa as rodovias, esses pontos de interdição, a Polícia Militar tinha sim autorização de agir de uma forma mais enérgica. E foi isso que aconteceu. Há aproximadamente 40 minutos a gente viu a polícia, a tropa de choque chegando aqui na rodovia no quilômetro 26. Ficaram por um tempo, a gente viu também chegando aí aqui pelo ar o helicóptero Águia da Polícia Militar para dar esse suporte e um pouquinho antes da nossa entrada ao vivo a gente percebeu o avanço da tropa de choque. A gente está acompanhando nesse momento essa situação. Chove bastante por aqui, temos sim sentido capital paulista nas imagens do Wellington Michaeli, nosso repórter cinematográfico, algumas resistências, se é que a gente pode falar assim, manifestantes que estão ainda optando em ficar no acostamento, E, mais uma vez, a gente vê alguns barulhos, de explosões de bomba de efeito moral e a polícia, a tropa de choque da Polícia Militar avançando, de certa forma, tentando, fazer com que esses manifestantes deixem o local. A gente também está acompanhando aqui do alto que o trânsito, esses caminhões, eles ainda continuam por aqui. Não há nenhum indício que os motoristas estão dentro dos veículos, que estão ligando os veículos, mas a gente está acompanhando a movimentação e, pelo menos no sentido capital, a gente vê que uma pista apenas está levando os motoristas que querem passar. Mas a tropa de choque continua por aqui, tentando conter esses manifestantes que aqui estão ainda, Estão sim, como a gente está mostrando nas imagens, usando a força, estão usando os artifícios que possuem para fazer com que esses manifestantes que estão por aqui deixem o local. Vamos só lembrar que essa é uma decisão que veio do governador do estado de São Paulo. Decisão essa que atinge também outros estados, mas até o momento, segundo a atualização que tínhamos aqui na capital paulista, levantamento feito pela nossa equipe que está checando hora a hora toda essa movimentação nas interdições, nos bloqueios, enfim, tínhamos ao menos 3 bloqueios, 3 interdições em rodovias. Aí a gente entrou em questionamento também ao longo da programação, por que a Polícia Rodoviária Federal não estava aqui. Obviamente, a atuação da Polícia Rodoviária Federal é apenas em rodovias federais, mas mesmo assim, desde ontem, eles estão dando suporte em rodovias estaduais, ou seja, ajudando em outras rodovias, seja na Regis Bittencourt, seja em outras rodovias, mas aqui especificamente, víamos apenas na Castelo Branco, Polícia Militar, Rodoviária Militar. Mas, agora há pouco, a gente viu a chegada da tropa de choque e agora a gente está acompanhando já há um bom tempo a polícia, a tropa de choque, tentando fazer com que esses manifestantes deixem aqui o local. Pelo menos por aqui, onde nós estamos, sentido capital paulista, a situação ainda é complicada. O porquê que a gente fala complicada? Porque os manifestantes estão enfrentando a polícia nesse momento, estão fazendo e exercendo uma certa resistência, não querem deixar o local. E a gente percebe nas imagens, são claras, que a polícia militar, a tropa de choque, está usando a força.
né? Essa foi a determinação do governador. Para que, se pela maneira, por meio do diálogo, a situação ela não se resolvesse, então que a gente tivesse o uso da força por parte da Polícia Militar. Renan. Bombas de efeito moral, a gente percebe que eles estão sendo utilizadas. Oi, Evandro, por favor. Não, é que a gente estava percebendo pelas imagens, né, pela movimentação, que a tropa de choque ela vai atuando para, no mínimo, liberar uma das pistas aí em ambos os lados da rodovia Castelo Branco, para que, pelo menos, mesmo que numa lentidão imensa, os caminhões que estão parados e os carros também que precisam seguir para ambos os lados possam passar. Embora no sentido capital, como vocês possam perceber, há uma resistência maior dos manifestantes. A polícia já está há vários minutos aqui, nesse momento que a gente está acompanhando, isso fora as outras ações que já foram feitas, lançando bombas de efeito moral, se aproximando com os escudos. Os manifestantes vão para o acostamento, mas depois voltam para a pista e isso impede que a polícia militar e a tropa de choque possam abrir espaços maiores para que os motoristas possam seguir pela rodovia Castelo Branco, que recebe em média 260 mil veículos por dia. Já tem períodos carregados, principalmente na saída e na entrada da capital. Agora vocês conseguem imaginar a situação então com várias das faixas da Castelo Branco ali na altura de Barueri fechadas. A Polícia Militar disse que ainda aqui no estado de São Paulo são 20 rodovias interditadas, 135 rodovias estão parcialmente liberadas, que é o que está acontecendo com a Castelo Branco em alguns pontos, e 109 rodovias liberadas. Há uma situação muito parecida também em outra rodovia que é tão importante quanto a Castelo Branco e que dá acesso ao estado de Mato Grosso do Sul, que é a rodovia Marechal Rondon, ali na altura de Araçatuba, no interior de São Paulo. Há um processo parecido em que a Polícia Militar desmobilizou parte desses manifestantes, mas mesmo assim algumas faixas seguem interditadas. Então, tanto para quem precisa sair da capital, né, Renan? Mas para quem precisa seguir também para o interior do país, há pontos de bloqueio, de interdição. E interdição eu falo quando algumas das faixas estão liberadas, mas que comprometem o transporte aqui dentro do estado como um todo. Exatamente, a gente vê essa situação e obviamente essa rodovia, Castelo Branco, para quem não conhece, é uma rodovia extremamente importante, como você, né, Evandro, detalhou, porque aqui a gente tem um rodoanel que faz conexões com outras regiões aqui perto. Então, os manifestantes, conversando inclusive com a Polícia Militar, disse que eles sabiam que eles param em pontos estratégicos de entrada e saída desses locais, dessas alças de acesso dos rodoanéis. E aí, quando a gente tem esse trânsito represado, o que acontece? O reflexo é sentido em outros locais. Eu vou pedir para o Wellington continuar mostrando as imagens, porque a gente percebe que a ação da polícia, ela é sim muito enérgica nesse momento, aqui em ambos os sentidos. Por quê? Como a gente viu nas imagens que a gente está acompanhando, os manifestantes, eles vão tentando, de certa forma, voltar e exercer uma certa resistência, mas olhem agora nas imagens do Wellington. Os caminhões que aqui estavam estacionados, nesse momento, começam a deixar o local. Essa é a rodovia, essa é a pista que a gente está mostrando para vocês, sentido capital, tá? Então, a gente percebe que pelo menos duas faixas já começam a ser liberadas. Aqueles caminhões que aqui estavam estacionados também já começam a deixar o local. Então, esse é o cenário de momento, a tropa de choque atuando. A gente está falando de uma ação muito mais enérgica, tá? Vamos só lembrar, não foi uma ação simplesmente que partiu da Polícia Militar. Teve sim um aval do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que é um dos 19, 20 governadores, né, por todo o Brasil, que falaram, tudo bem, se a Polícia Rodoviária Federal não conseguir dar vazão a esses manifestantes, não conseguir fazer com que essa manifestação, esses bloqueios, essas interdições cessem, a Polícia Militar pode atuar. E se mesmo assim, com relação ao diálogo, não for possível liberar as vias, então que seja utilizado o uso da força e todos os recursos. Como a gente viu, bombas de efeito moral, balas de borracha, enfim, tudo isso para dispersar esses manifestantes. Falo para vocês que estamos desde as 5 horas da manhã nas rodovias, na Castelo Branco, em vários pontos. E percebemos que as manifestações eram extremamente pacíficas. Inclusive, agora há pouco, vimos sim famílias chegando com crianças, mostramos isso ao vivo. Mas não havia nenhum tipo de sinal de que esses manifestantes iriam deixar o local. Portanto, vimos a aproximação
da tropa de choque que foi avançando com o passar, né, dos minutos, foi avançando, como os manifestantes não deixavam o local, e aí a gente viu e acompanha nesse momento esse cenário onde a tropa de choque foi recebida pelos manifestantes por uma certa resistência e eles tiveram de empregar o uso da força. Nesse momento, a gente percebe que a liberação da pista... Desculpa, Marcela, pode falar. Não, pode concluir. A liberação da pista, pode concluir. Não, estou dizendo que a gente percebe que a liberação, pelo menos ali daquela faixa, né, do sentido interior de São Paulo, parece que começa a fluir melhor, né? Parece que a gente tem pelo menos 2 faixas de rolagem agora liberadas. E olha que o trânsito agora, como vocês reparam nas imagens, pelo menos sentido interior, começa a fluir de uma maneira melhor. Só que desse lado aqui, de onde nós falamos, né, do lado sentido São Paulo, está muito complicado porque os manifestantes estão enfrentando uma certa resistência. Inclusive, está até difícil da gente seguir aqui porque o cheiro é realmente muito forte dessas bombas de uso de efeito moral. Por que a gente está falando? Porque os manifestantes estão, no sentido capital paulista, né, tem aqui uma espécie de uma praça, estão fazendo uma certa resistência, não estão deixando o local. E aí a gente percebe que, conforme esses manifestantes exercem essa resistência, não optam em deixar o local, a gente percebe que a tropa de choque vai utilizando aí todos os recursos possíveis para que possa, de certa forma, dispersar esses manifestantes. Renan, Marcelo, continua com a gente aqui, a gente está acompanhando também as imagens, Gustavo Uribe também está com a gente participando dessa cobertura, porque, olha só, a gente vê que agora, depois dessa ação mais enérgica, olha só, até uma dificuldade ali de conseguir andar a equipe do Renan, cinegrafista. Por causa da fumaça, né, da bomba fumaça que é lançada pela polícia, está prejudicando também ali as equipes que estão fazendo essa cobertura, né? O pessoal começa a tossir muito. É o efeito que provoca para os manifestantes, mas para quem está fazendo a cobertura, infelizmente. Renan, tá tudo bem por aí? Daqui a pouquinho a gente vai retomar. Deixa o Renan respirar um pouco. Daqui a pouquinho a gente retoma, então, a conversa com o Renan. A gente está com essas imagens, então, porque a fumaça dessas bombas realmente atrapalha ali para respirar, né? A gente vê, então, a imagem que a gente mostra aí, então, no sentido capital paulista da rodovia Castelo Branco que liga a capital paulista ao interior de São Paulo. A gente vê, depois dessa ação mais enérgica da tropa de choque da Polícia Militar, isso foi ordenado pelo governador Rodrigo Garcia para reforçar essa ação. A gente consegue ver a liberação das faixas sendo feita aos poucos, né? Então, no sentido capital, a gente vê uma liberação ali de uma faixa que é onde está a concentração maior desses manifestantes. E no sentido interior, tem 2 faixas que estavam sendo liberadas. Então, depois dessa ação, inclusive com um tanque de água ali jogando nesses manifestantes, a situação começa, claro, está muito tensa, mas as faixas começam aos poucos serem liberadas para o trânsito dos veículos, dos caminhões que estão ali na região, na rodovia Castelo Branco. Olha só, então, ontem a gente observou essa mesma situação na rodovia Castelo Branco, aqui no Live CNN, né, Evandro? A gente estava narrando as imagens da tropa de choque, da Polícia Militar também atuando contra esses manifestantes. A manifestação continuou por lá, a interdição continuou por lá. Hoje, então, essa ação da Polícia Militar foi ordenada de uma forma mais enérgica pelo governador Rodrigo Garcia para que ou os manifestantes liberem a via ou aqueles que resistirem serão presos. Essa é a determinação, então, do governador. Então, a gente consegue, até nesse momento, observar que, de fato, os caminhões, os carros que estavam ali completamente parados conseguem seguir aos poucos.